Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 49, O Reino Feiticeiro de Ain Zogun. Parte 1. O Rei Feiticeiro. O governante absoluto da grande tumba de Nazarick do Reino Feiticeiro, Ain Zogun. Um ser que governou os 41 seres supremos e o último deles que permaneceu em Nazarick. Naquele momento, essa entidade que deveria estar desfrutando das atenções de seus subordinados estava encolhida em uma cama macia, lendo um livro. A dita cama fora transferida da grande tumba de Nazarick para este lugar, para os quartos privativos do antigo governante de Errantel, o prefeito Panazolei. O lugar fora parcialmente reformado e convertido nos aposentos de Ains. Desde que se transferiu para cá, ele não pôde mais detectar a fragrância que costumava emanar dessa mobília que outrora estava em Nazarick. Acho que é porque aqui não tem ninguém que jogue perfume por cima, pensou Ains quando inclinou seu peso sobre a cama em questão. É claro, dormir era completamente desnecessário para um undead como Ains. De fato, eram apenas os remanescentes de sua humanidade dizendo à sua mente que ele deveria estar cansado. Era por isso que Ains ocasionalmente fazia esse tipo de coisa, deitar em uma cama para acalmar sua cabeça e coração exaustos. No entanto, isso foi apenas uma solução temporária. Afinal, ficar deitado muito tempo, como um ser humano faria, era algo sem sentido algum. Claro, sempre havia algumas exceções à regra. Por exemplo, enquanto ele estava lendo. Em particular, quando ele estava consciente da maneira como os outros estavam olhando para ele enquanto lia. Vai amanhecer logo, ó. Um fraco raio de luz solar raiou através da abertura das cortinas, dando a Ains uma ideia aproximada do horário. Com isso, ele enfiou o livro que estava lendo até agora debaixo do travesseiro. Então, inclinou o crânio para olhar para um canto da sala. Ele viu uma empregada lá. Ela era uma das empregadas regulares de Nazarick, e ela estava responsável por Ains hoje, para ser mais preciso, ela o atendia desde ontem. Atualmente, ela estava elegantemente sentada com as costas retas em uma cadeira. Entretanto, essa postura não mudou desde a noite passada. Pelo que Ains sabia, nenhuma das empregadas falhou em manter essa posição. Sua linha de visão estava constantemente fixa em Ains, e evitava até mesmo o simples ato de piscar. Um fardo verdadeiramente indescritível. Claro, ela certamente não pretendia exercer tamanha pressão em Ains. Foi simplesmente porque prestar muita atenção a ele permitiria que respondesse imediatamente a qualquer situação que pudesse surgir. Contudo, isso fez um homem comum como Suzuki Satoru querer chorar e implorar: me dá um tempo, é sério. Ninguém se sentiria confortável se fosse constantemente encarado assim, especialmente se fosse um membro do sexo oposto fazendo isso. Mesmo nada demais acontecendo, ele sentia que tinha feito algo errado. O pior problema era que o mero movimento de Ains, mesmo que banal, a fazia atenta e prestes a ficar de prontidão. Simplificando, isso era alguma forma avançada de torturar seu velho eu. Claro, Ains era um governante absoluto. Se ele a proibisse de fazê-lo, ela pararia. Porém, quando pensou no olhar que a empregada faria se dissesse isso, ele não conseguiu falar nada. Depois de vir a este mundo, Ains rapidamente entrou em ação sob o disfarce de Momon. Então essa foi a primeira vez que as empregadas tomaram conta dele assim. Talvez fosse por isso que prestavam sua lealdade de forma tão inspiradora. E justamente por Ains saber disso que não conseguia pedir para que não fizessem desse modo. Além disso, logo elas vão se cansar disso. Fazia um mês desde que ele pensara isso. O vislumbre de que o estado atual das coisas poderia continuar para sempre enchia Ains de certo desconforto. Como as empregadas levavam 41 dias para concluir uma única rotação de turno, ele decidiu deixar esse assunto para o futuro. Mas essa linha de pensamento era constantemente adiada e empurrada com a barriga. É isso que chamam de responsabilidade da liderança: administrar Nazarick, planejar o futuro do grupo, responder aos desejos dos meus subordinados. Chefes são incríveis mesmo. Não admira que eles tenham salários tão altos. As pessoas no topo fazem tão pouco e ainda ganham mais.
Agora que ele entendia o porquê disso, Heinz riu de sua loucura passada. Então, lentamente se levantou da cama. Neste momento, a empregada levantou-se silenciosamente de seu assento também. Isso o fez sentir como se houvesse uma corda conectando-os. Como ela pode se mover com tanta graça depois de ficar acordada a noite toda? Levantei. Sim, mestre. Então, com sua licença, me despeço. Em alguns instantes, a empregada de hoje virá para servi-lo. Heinz não disse nada como obrigado, mas simplesmente grunhiu e acenou com a mão para indicar que ela deveria prosseguir. Talvez eu esteja sendo muito arrogante, pensou Heinz. Todavia, pode ser melhor assim. Ele havia enviado Ramsuki para perguntar, e a primeira resposta das empregadas parecia ser: parece que estamos sendo dominadas. Heinz-sama é o melhor ou algo assim. Parece que todas eram masoquistas e, embora tenha incomodado Heinz quando ouviu pela primeira vez, depois de considerar calmamente o assunto, ele percebeu que um governante precisava agir, vestir e atuar assim. Era o que seus súditos desejariam. Usando uma empresa como exemplo, um chefe tinha que parecer e agir como um chefe. Quando pensou dessa perspectiva, Heinz sentiu que fez o que um rei feiticeiro deveria ter feito. Mas o segredo era que, em seu tempo livre, ele estava espionando o governante do império, Jirknivirhune Farlord Elnix, e notou que o homem se comportava de forma bem similar. Ainda assim, Suzuki Satoru já havia sido um assalariado, e ele se sentiu um pouco desconfortável por não dizer algo como obrigado por trabalhar arduamente. Então, é melhor ir descansar um pouco. Ah! Por favor, permita que sua serva lhe ofereça os mais profundos agradecimentos por tamanha generosidade, Heinz-sama. A empregada curvou-se profundamente quando expressou sua gratidão. No entanto, é graças a este tempo que o senhor tão gentilmente me emprestou que sua serva pôde ficar ao seu lado para atendê-lo sem ter que descansar, Heinz-sama. Não foi isso que eu quis dizer. Heinz murmurou em seu coração. Era verdade que, uma vez que se colocasse o ring of sustenance, podia-se passar o dia e a noite sem dormir. Ainda assim, sentar em uma cadeira e observar Heinz a noite toda deveria ter sido uma chatice dos infernos. Embora estivesse muito satisfeito com sua dedicação, não havia necessidade de ir tão longe. Pelo menos elas deveriam cancelar o turno da noite. Não tem por que me observar de noite, é pedir demais. Por serem empregadas, era natural que servissem fielmente seu mestre dedicando coração e alma. Ele não sabia exatamente qual das empregadas tinha dito isso, mas se lembrava de ouvir de uma delas. Servir fielmente seu mestre? O que diriam se eu quisesse viver como um igual a vocês? Ao contrário de como se sentiu quando veio pela primeira vez a este novo mundo, Heinz estava agora confiante de que todos os seus subordinados eram absolutamente leais a ele. Enquanto Heinz prestasse atenção às suas ações e não fizesse nada que os desapontasse, não havia chance alguma de traição, exceto por interferência externa. Nesse caso, talvez ele deva mudar o relacionamento entre eles e se colocar em pé de igualdade com os NPCs. Isso pode ser uma boa escolha para fazer, em algum momento. Se isso acontecesse, Heinz estaria livre desta vida de governante, de ter que queimar seus miolos o dia todo. Além do mais, seria como antes, exatamente como nos dias de ouro da guilda. Quando eu terei algo assim novamente? Sempre que falava com os NPCs, ele ficava imaginando seus antigos amigos sobrepostos a eles. Por causa disso, Heinz esperava que não tivesse que se relacionar com eles na condição de mestre para com seu servo, mas sim, do jeito que era no passado com não. Heinz pensou enquanto mentalmente balançou a cabeça. Enquanto ele não soubesse o que poderia plantar as sementes de decepção em seus súditos, uma mudança tão dramática nas circunstâncias não seria nada sábio. Além disso, já que sabia que desejavam um relacionamento de servo com ele, era sua responsabilidade como seu mestre agir assim. Ao mesmo tempo, como a última pessoa que permaneceu aqui, era preciso fazer tudo o que pudesse para os NPCs, as crianças. A empregada pediu licença a Heinz e saiu do quarto. Naquele momento, Heinz entrou em ação. Primeiro, ele trocou o livro embaixo do travesseiro por outro livro.
O livro que substituiu tinha um título muito complexo. O rápido olhar já desestimulava por completo a ânsia por leitura. Então, o livro que estava lendo na noite passada entrou em sua dimensão de bolso pessoal, seu inventário. Depois de colocar o livro onde não seria facilmente roubado, Ain soltou um suspiro de alívio. Isso também fazia parte de suas responsabilidades como mestre. Ele certamente não queria ler livros complexos que faziam sua cabeça doer a noite toda. Se possível, ele queria ler alguns livros populares. Entretanto, ser visto lendo esses livros prejudicaria a dignidade de Ain como governante. Por isso que foi forçado a tomar tais medidas incômodas. Aliás, ele já havia levado em consideração o fato de que as empregadas moveriam o livro sob o travesseiro para outro local. Agora que ele havia terminado tudo o que podia fazer na cama, Ain afastou o fino dossel de gaze que envolvia a cama e se levantou. Só então, várias batidas vieram da porta. Logo depois, a empregada que deveria assumir o turno seguinte a abriu e entrou. Quando ela viu Ain saindo da cama, se aproximou sorridente. Aparentemente era a empregada designada para acompanhar Ain hoje. Bom dia, Fifth. Um sorriso incrivelmente radiante surgiu no rosto da empregada. Bom dia, Ain-sama. Fico feliz em servi-lo hoje. Se Fifth tivesse uma cauda, provavelmente estaria a abanando com toda a força. De repente, ele lembrou de um evento passado, de Pestonia abanando a cauda. Seu uniforme era o mesmo utilizado pela empregada anterior, Faz. Ao contrário das empregadas de batalha, as empregadas regulares usavam o mesmo uniforme padronizado. Mas ainda assim, sua aparência exata variava entre cada empregada, provavelmente porque cada empregada que usava era diferente. Ain relembrou algo que um de seus amigos disse tanto que até ficou gravado em sua mente: roupas simples de empregada já são fodas, mas roupas de empregada toda decoradinha são fodas demais. Houve também uma continuação para isso. No final das contas, uniformes de empregada são a melhor coisa, não importa como pareçam. São a maior invenção da história da humanidade. Viva os uniformes de empregada! Embora Ain não soubesse o que ele queria dizer com viva, no fim, pensou ser algum tipo de ênfase. Pode ter sido também um termo inventado por ele. Desta forma, Ain recordou as memórias de seus companheiros passados, pouco a pouco. Ain sorriu amargamente, embora sua expressão facial não mudasse, é claro, e silenciosamente olhou para a empregada. Ai, Ain-sama, algo o incomoda. Fifth corou enquanto as mãos seguravam com força o avental do uniforme. Foi então que Ain percebeu seu descuido. Me perdoe. Parece que eu estava. Sim, parece que fiquei um tanto fascinado por você. Então, vamos. Sim. Como desejar. A empregada congelou por um momento, mas ainda conseguiu dar uma resposta enérgica enquanto seguia atrás dele e juntos saíram do quarto. Ain passou por vários outros aposentos. Claro, o que ele viu lá não poderia se comparar em nada ao 9º andar de Nazarick. Justamente por isso, quando Ain decidiu ficar aqui, os guardiões expressaram suas objeções um após o outro. Aponta este lugar é carente de gosto como residência para um ser supremo. Aponta a capacidade defensiva deste lugar é insuficiente, tem proteção inadequada contra a espionagem. Aponta aqui. Aponta ali. Aponta lá. No entanto, Ain ignorou todas as objeções que recebeu e selecionou este lugar como sua casa. Esta era sua responsabilidade como rei, afinal, Jirkniv também vivia no Palácio Imperial da capital imperial. Isso endossaria sua imagem. Além do mais, o lugar era demasiadamente luxuoso para Ain, não, para Suzuki Satoru. Sua antiga casa sequer chegava aos pés da dignidade desse local. Além disso, seu quarto no 9º andar sempre fora muito grande e chamativo. Quando estava no jogo, isso nem o incomodava. Mas agora que realmente tinha que viver lá, ele estava ciente de que não havia lugar para ele dentro daquelas paredes. Tudo que Ain queria era se esconder em algum canto. Ain levou 51 assim que caiu do teto para o camarim. Várias empregadas regulares já estavam lá esperando por Ain. Elas executaram respeitosos cumprimentos em perfeita sincronia. Fifth rapidamente se alinhou com elas também. Ain-sama, o que o senhor gostaria de usar hoje?
Fifth perguntou em uma voz que estava repleta de energia. Oh, há um brilho nos olhos da Fifth. Será que todas têm esse brilho? Dizem que mulheres gostam de roupas. É assim que elas expressam isso? Ou elas apenas gostam de combinar roupas e acessórios? Uma sensação de fadiga constante se apoderou dele, mas Ains não demonstrou. Em vez disso, apenas disse-o de uma forma arrogante, ou pelo menos, foi assim que se sentiu quando praticou de antemão. Logicamente, Ains não precisava trocar de roupa. Suas vestes mágicas não ficariam amassadas mesmo que passasse a noite toda rolando na cama. Seu corpo não excretava nenhum resíduo. A poeira flutuando no ar poderia se acomodar nele, mas tudo o que tinha que fazer era ignorá-la. Além disso, qualquer lugar onde Ains fosse já teria sido completamente limpo pelas empregadas. Ademais, ele não precisava comer ou beber. Sendo assim, não se sujava com essas atividades. Usar o mesmo conjunto de roupas não seria um problema para ele. Entretanto, nenhum de seus subordinados permitiria uma coisa dessas. Mas era apenas para ser esperado, afinal, um governante absoluto usando a mesma coisa todo dia arruinaria sua imagem. Dito isso, Ains não estava confiante em sua capacidade de combinar sua roupa. Seria completamente diferente se estivesse preparando seu equipamento de batalha após considerar as habilidades e perícias de seus oponentes e planejar suas táticas. Nisso ele estava confiante em sua capacidade de selecionar o equipamento adequado para melhor combater o inimigo que estava enfrentando. Contudo, até certo ponto, a experiência adquirida por Suzuki Satoru permitia que ele soubesse se uma gravata ficaria bem com um terno. Mas isso não o deixava dizer nada sobre se esse manto de púrpura com filigranas de prata, se ele combinava ou não com colar de prata engastado com 4 diamantes e assim por diante. Além disso, era preciso selecionar roupas para combinar com um corpo esquelético. Se usasse uma roupa incompatível, as pessoas poderiam duvidar de seu senso de moda. Isso seria como trair seus leais subordinados. Portanto, Ains teve que dar o seu melhor mesmo na hora da vestimenta. E nisso estava um problema fatal. Será que seus subordinados comentariam mesmo que Ains usasse algo inadequado? Era uma situação semelhante a uma peruca torta de um CEO de uma grande empresa, ninguém ousaria dizer nada. Sendo esse o caso, havia apenas uma alternativa para ele. Fifth, deixarei essa tarefa para você. Prepare um conjunto de roupas que melhor se adeque a mim. Entendido? Cuidarei disso, Ains-sama. Me dedicarei de corpo e alma. Não precisa levar tão a sério, pensou Ains, mas nunca daria voz a isso diante das empregadas. Eu acho que o vermelho combina muito bem com o senhor, Ains-sama. Assim, eu estava pensando em usar o vermelho como cor base da vestimenta. O que o senhor acha? Como eu disse, está nas suas mãos a escolha. Então não há necessidade de confirmar nada. Sim. Como desejar. Se não tinha confiança em si mesmo, então tudo o que precisava fazer era entregar a tarefa para outra pessoa, como permitir que a empregada escolhesse por ele. Ains estava um tanto consternado com o manto carmesim que ela havia escolhido. A cor vermelha era tão brilhante que quase ardia os olhos, e ainda foi adornada por muitas joias enormes como botões. Poderia ser aceitável se fossem todos da mesma cor, mas as muitas gemas refletiam um arco-íris de cores diferentes. Além disso, a peça foi bordada com caracteres estranhos usando fios de ouro. É mesmo normal usar uma roupa dessas? É alguma moda da realeza ou algo assim? Ele se sentiu como um homem-placa iluminado por luzes de neon. Ele nunca teria escolhido essa roupa por conta própria. Ou melhor, Ains começou a se perguntar o porquê havia comprado isso. Como não tinha lembrança de ser forçado pelos antigos membros da guilda, por processo de eliminação, ele mesmo deve tê-lo obtido em alguma ocasião. Ganhei de brinde? Ou será que veio como um conjunto? Enfim, só resta aceitar, mesmo tentando lembrar como o havia conseguido, isso não faria o manto carmesim diante dele desaparecer. Embora pudesse recusar prontamente, isso transformaria o deixarei essa tarefa para você em uma mentira. Em resumo, Ains pode ser o único que achava isso embaraçoso, todos os demais adoravam. E era bem provável que realmente fosse o caso. Já que Fifth selecionou este manto,
Ele poderia culpá-la se alguém fizesse algum comentário a respeito. Eu sou uma merda de chefe. Ains sabia que isso não era algo digno de orgulho e se sentiu culpado por isso. Empurrar a culpa para outra pessoa não era uma conduta louvável para um chefe para um superior. Ains sabia disso, mas mesmo assim, ele precisava de alguma maneira para preservar sua dignidade. Ele precisava se proteger sacrificando seus subordinados. Não havia nada que pudesse fazer para evitar. Me desculpe. Ah, eu que peço profundas desculpas. Não é isso, eu estava falando comigo mesmo. Não dê atenção. Pensando bem, Ains decidiu escolher suas palavras cuidadosamente enquanto fazia sua pergunta. Há algo que gostaria de perguntar. Você não acha que este manto é chamativo demais para mim? Certamente não. Afinal, qualquer roupa fica bela no senhor, Ains-sama. Embora eu ache que o preto e marrom escuro sejam charmosos, usar essas cores o tempo todo não mostraria suas outras virtudes, Ains-sama. Essa aqui expressará sua imagem imponente nos olhos de todos que... Ains interrompeu o fluxo ininterrupto de elogios. Está bem. Desde que seja adequado, tudo bem. Então, você poderia me vestir. Entendido. Fifth e as outras empregadas começaram a trabalhar. Enquanto Ains permanecia de pé, as empregadas silenciosamente removeram as roupas de Ains. O ato de ter suas roupas trocadas por mulheres, mesmo que seu corpo não fosse nada mais que ossos, encheu de uma vergonha sem igual. Mas, claro, tal gesto era um ato natural para um governante absoluto. Pelo menos era assim para Jurkniv. Ains também leu a mesma coisa em um de seus livros. Ains permaneceu imóvel e permitiu que as empregadas trabalhassem, enquanto ele silenciosamente olhava para o espelho em seu camarim. Logo, um Ains de manto vermelho apareceu no espelho. Como esperado, era bem vistoso. Não era nada além de chamativo. E, este mundo tem um senso de estética bastante esquisito, não? Do jeito que as coisas são, essas roupas podem ser bem adequadas a um governante. Ele lembrou Ramsuke como um exemplo e anulou sua inquietação. Então vamos. Enquanto liderava o caminho, acompanhado por Fifth, Ains pensou do fundo de seu coração, eu só queria um tempo para relaxar. O manto rubro e vistoso avançou em direção ao seu escritório. Quando Ains se aproximou da porta, Fifth rapidamente se adiantou e a abriu cortesmente. Às vezes, ele pensava em dizer, é só uma porta, eu posso abrir. Mas enquanto observava o olhar nos rostos das empregadas que diziam, eba, me invejem, estou trabalhando, Ains não podia fazer nada além de aceitar isso como um meio automático de abrir portas. Ains levou 51 Assassin para o escritório. A escrivaninha no centro era como a que Ains tinha em seu próprio quarto e irradiava um ar de dignidade. Fora trazida aqui de Nazarick, junto com sua cama. E, nas profundezas da sala, havia uma bandeira do reino feiticeiro, com o brasão da Ains Ongon. Ains atravessou a sala e se aproximou da sacada. Havia uma caixa de vidro no peitoril. Não era muito grande e continha um ambiente de selva. Ains inseriu seu dedo ossudo na caixa, que parecia desprovida de vida, e levantou uma folha. Escondido embaixo havia uma criatura que se escondia na escuridão para evitar a luz do sol. Seu corpo de cores vivas estava coberto de secreções pegajosas e escorregadias, e a parte da frente de seu corpo lembrava um par de lábios humanos. Ains estudou cuidadosamente o inseto-boca. Essa é uma boa cor. Você parece muito vívida. Ele se lembrou do que ela havia dito uma vez, sobre a importância das cores. Ele também lembrou de ter vários insetos-bocas colocados em sua frente, e aprendeu a diferenciar quando estavam mais enérgicos pela sua cor. E de fato, o inseto-boca diante dele parecia muito mais vívido que os outros naquela época. Ains pegou uma folha de repolho fresca de um prato próximo. Venha, Nurunurukun. É hora de comer. Ele levou a folha para perto do inseto-boca, que atendeu pelo nome. Depois que ele soltou a folha, o inseto-boca comeu com grandes mordidas. Ains pegou mais 2 folhas, que o inseto-boca prontamente devorou também. Ele decidiu parar por aí, porque então havia lhe dito que alimentá-lo demais não fazia bem.
Ainz gentilmente devolveu o diminuto e feliz inseto boca à sua casa sombreada na caixa de vidro, para o lugar que mais amava. No começo eu até achei um pouco nojento, mas depois de cuidar de você por um tempo, percebi que é realmente muito fofo. Ele não falava com ninguém em particular, apenas para si mesmo. Ainz tinha um sorriso alegre quando fechou a fina tampa da caixa. A caixa não era muito resistente, e o inseto boca poderia escapar se realmente quisesse. A razão pela qual Ainz usou foi para provar sua confiança em ser capaz de cuidar bem de seu ocupante. Dito isso, era um monstro mercenário gerado com ouro, então a questão de saber se escaparia ou não ainda não tinha resposta. Ainz gentilmente limpou a mão com um pano nas proximidades, e depois de terminar todas as tarefas da manhã, ele se sentou em sua cadeira. Ele apoiou o peso nas costas e deixou seu corpo afundar profundamente. Trabalho. Não tenho horário para começar, mas meu coração ainda se lembra bem. Eu acho que velhos hábitos são difíceis de morrer. A escrivaninha estava imaculada, não havia um grão de poeira, e isso sem falar dos documentos, perfeitamente organizados. Era completamente diferente da mesa de Suzuki Satoru. O motivo da arrumação era que ele não tinha nenhum trabalho a fazer que se prolongasse até de noite. O trabalho de Ainz era tomar as grandes decisões, sem se preocupar com os detalhes. Depois que decidia, cabia aos seus subordinados entrarem em ação. Mesmo assim, por que é tão difícil? Acho que é a primeira vez que percebo isso. A dificuldade de um trabalho é determinada por quanta responsabilidade ele exige. É mais mentalmente do que fisicamente cansativo, e certamente é mais estressante. Já é hora de começar. Não houve necessidade de olhar para um relógio. Naquele exato momento, uma batida veio da porta. Fifth, que estava em pé ao lado da porta, verificou a identidade do interlocutor. Ainz-sama, é Albedo-sama e os Elderliches. Havia respeito na voz de Fifth, pois esses Elderliches eram criações pessoais de Ainz. Tudo bem. Deixe-os entrar. Fifth afastou-se da porta para abrir caminho para os visitantes. Albedo entrou na sala liderando 6 Elderliches. Bom dia, Ainz-sama. Depois da saudação de Albedo, os Elderliches inclinaram a cabeça profundamente. Bom dia Albedo. Parece que o tempo hoje está muito bom. Realmente. Segundo os relatórios, estará ensolarado o dia todo, é claro. Se for seu desejo como o governante supremo deste mundo, podemos alterar para qualquer tipo de clima que o senhor deseje. Vamos prosseguir, Ainz-sama. Ainz apenas usou um tópico irrelevante para iniciar uma conversa, mas não esperava que ela fizesse um comentário tão longo para algo tão trivial. Não será necessário. Flutuações no clima não me incomodam. Os dias ensolarados são bons, o estrondo dos trovões nos dias chuvosos é charmoso, e o cair silencioso da neve é intrigante. Não seria exagero dizer que cada dia traz uma experiência única com o clima. Ainz não desgostava das mudanças climáticas deste mundo. Nesse mundo intocado, ele descobriu que entendia as palavras do antigo camarada Blue Planet. Originalmente, a chuva era uma bênção da natureza. Era melhor deixar a natureza permanecer natural. Sim, como pensei. Eu senti que o senhor não tinha vontade de alterar o clima, mas perguntei para ter certeza. Afinal, o senhor não é o tipo de líder que nos ordena diretamente para satisfazer seus desejos, Ainz-sama. Mesmo? Não me parece assim. Ainz começou a ponderar, mas não conseguia pensar em nada em especial. Quando ainda era Suzuki Satoru, sua mente estava cheia de pensamentos sobre Yggdrasil. Depois que seu corpo se tornou assim, só piorou. Embora ele não tivesse certeza se isso era um efeito colateral de se tornar uma criatura undead, havia a possibilidade de ser algo inato à sua personalidade. Se fosse nomear seu desejo por algo, seria um desejo de coletar itens raros. E também de... Ainz sorriu em solidão e gentilmente balançou a cabeça. Bem, pode ser exatamente como diz. Mas isso é simplesmente porque não há nada que eu realmente queira. Quando eu desejar algo, naturalmente, darei as ordens apropriadas quando chegar o momento. Quando chegar a hora, espero que o senhor me permita, como supervisor guardiã, selecionar o pessoal mais adequado para realizar seus desejos.
respondeu Albedo, baixando a cabeça. Quando voltou, seu rosto parecia um pouco corado e completou. A propósito, suas vestes estão magníficas hoje. Elas são extraordinariamente radiantes. Ou melhor, elas brilham tão brilhantemente porque o senhor está as usando, a insama. Albedo finalizou o elogio. O brilho de que ela falou era provavelmente as gemas que pareciam substituir botões, já que era a única coisa presente que o brilhava. Ainz assentiu enquanto pensava sobre isso. Se diz, então, muito obrigado, Albedo. O senhor é muito gentil. Eu estava simplesmente afirmando o óbvio. A insama, és verdadeiramente. Ainz levantou a mão para interromper Albedo enquanto ela animadamente se preparava para continuar. Ele tinha a sensação de que deixá-la continuar arrastaria a conversa por um longo tempo. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Então, e sobre os documentos que você e os outros estavam lidando ontem, Albedo? Sim. Albedo estufou as bochechas de maneira adorável, e os Elderliches seguiram suas instruções e colocaram seus documentos na mesa. A pilha de documentos empilhados um em cima do outro chegou a uma espessura considerável. Os documentos em si não continham muitas propostas, mas havia muitos documentos de extras anexados a eles. Muito parecido com a forma que faziam em seu antigo emprego, parece que tudo isso estava em preparação para lidar com um problema complicado. Ele havia preparado seu coração para isso. Ainz passou a manhã toda se preparando e fortalecendo sua determinação para este momento. Suzuki Satoru fora um mero funcionário, e não foi do tipo que interagia com as operações da empresa. Se perguntado que alguém assim poderia gerenciar um país inteiro, Ainz responderia não com toda a certeza de seu ser. Ou melhor, até mesmo um gerente de operações acharia muito difícil administrar um país. O que piorava tudo, foi que Ainz se tornou um governante absoluto. Mesmo que houvesse algum erro em suas palavras, seus subordinados se uniriam para transformá-las em realidade. Havia algo mais assustador que isso. Uma única palavra de Ainz poderia levar a um suicídio em massa. Sendo esse o caso, o que ele deveria fazer? A resposta era muito simples. Muito parecido com suas roupas, só era preciso entregar essa responsabilidade para pessoas capazes. Ser capaz de alocar habilmente seus subordinados de acordo com seus pontos fortes também era uma qualidade essencial em um chefe. Dito isso, também havia problemas em terceirizar tudo. De fato, ele poderia ficar tranquilo se tudo fosse deixado aos cuidados de Albedo. Mas um rei não é uma mera figura de um chefe. Como alguém em posição elevada, ter as responsabilidades de um superior era implícito. Claro, havia algumas tarefas que não podiam ser ignoradas dizendo não sei. Como tal, Ainz começou a ler cuidadosamente a pilha de documentos de cima para baixo, colocando o selo real em cada um deles. Depois de estampar ritmicamente vários documentos, Ainz fez uma pausa, tendo selecionado um deles como alvo do dia. Ele abriu para examinar seu conteúdo. E então, não entendo nada disso. Tem algo a ver com recursos materiais? Isso é mesmo importante. Será que os Elderliches entendem disso? Bem, eles foram todos feitos por mim. Como essa diferença de habilidade pode ser explicada a ler tudo isso é realmente cansativo, é como ler documentos judiciais. Como havia referências cruzadas para outras páginas, havia muitas repetições dessas poucas palavras que precisavam ser repetidamente alternadas entre as páginas. O último ponto baseou-se na conclusão anterior para se chegar a um julgamento negativo. Além disso, porque havia muitas declarações negativas nas sentenças, interpretar o conteúdo foi muito difícil. Albedo. Sim, a insama. Alguma coisa chamou sua atenção. Não, não tem relação com isso, mas eu pensei em algo. Como vai a promulgação das leis? Este país foi chamado de Reino Feiticeiro, mas não exerceu nenhuma legislação única, continuando a usar as antigas leis do Reino Reistize. Sim. Isto é simplesmente um rascunho por enquanto. Se nós forçássemos as novas leis de forma muito agressiva, isso poderia levar a um descontentamento generalizado. Assim, não temos certeza se devemos ou não o fazer. Essas palavras soaram estranhas, principalmente vindo de Albedo, que não se importava com humanos. Ainda assim,
Ains não pôde deixar de acariciar seu peito em alívio. Cheguei a discutir isso com o Demiurgo antes, mas as leis do reino simplesmente não concedem poder suficiente a um governante absoluto como o Senhor, Ains-sama. Atualmente, estamos considerando simplesmente manter o primeiro edital da lei do reino e, em seguida, aplicá-las pela força. No momento estou mais confiante em outras áreas. Isso foi uma mentira descarada. Ains não tinha confiança em praticamente nada. Lamento dizer, mas não sou versado nos caminhos da lei. Faça como achar melhor. Você tem minha total confiança. Sim. Como desejar. Albedo tinha uma expressão de prazer no rosto. Se Ains olhasse de perto, notaria que suas asas estavam tremendo. Ela, e Demiurge, por alguma razão desconhecida, pareciam considerar Ains um gênio que sempre estava um passo à frente deles. Assim, quando Ains disse que não sabia ou algo nesse sentido, ele podia entender profundamente a alegria que eles, que foram feitos como seres altamente inteligentes, sentiam em ser capazes de validar sua existência. Ainda assim, não há necessidade de mentir sobre não entender a lei. Estou falando a verdade. Eu não sou o perito em lidar com questões da lei. Sei, deve ser assim que o Senhor vê, da perspectiva de um líder supremo que nunca foi obrigado por nenhuma lei. Eu entendo o que quer dizer. Ains sentiu que estava sendo mal interpretado, mas decidiu ignorar o assunto. Afinal, ele não tinha ideia de como explicar isso para ela. Em vez disso, ele simplesmente sorriu. Esse sentimento era apenas vagamente familiar, mas ele podia sentir como as crianças se sentiam quando exibiam orgulhosamente seus talentos aos pais. Algo está errado. O olhar de surpresa de Albedo só deixou Ains mais feliz. Ainda assim, seria rude se a alegria fosse toda por conta dele. Perdoe-me, mas quando eu vi o quão feliz estava, fiquei impressionado com o quão bonita você ficou, como direi. É um pouco difícil de explicar. Enquanto ele dizia isso, houve um breve alvoroço de movimento dos anti-assassins no teto, mas eles ficaram parados. Isso é embaraçoso. Albedo pressionou as mãos nas bochechas. Assim que Ains viu como ela corou, ele percebeu quão desconfortável deve tê-la feito sentir, e com uma leve tosse, ele decidiu estudar os documentos diante dele. Parece que sua maneira de tratar os NPCs como os filhos de seus amigos o fez dizer coisas embaraçosas. Ele se sentiu um pouco culpado por sua grosseria, mas no fim, carimbou o último documento. Com isso, uma tarefa foi concluída. Ele entregou os documentos para Albedo, que estava usando a mão para cobrir a boca. Ela, por sua vez, os entregou aos Elderliches. Então, vamos começar o habitual. Estas são as propostas que serão exibidas hoje. Ains abriu o armário e tirou uma pilha de papéis. Eram sugestões e opiniões coletadas de todos em Nazarick, a fim de ajudar no desenvolvimento do reino feiticeiro. Depois de lê-las, Ains transcrevia as sugestões e as lia para Albedo nesse horário todas as manhãs. Não há necessidade de desperdiçar seu precioso tempo com tarefas mesquinhas como escrevê-las, Ains-sama. Creio que não, pois pode haver algumas sugestões que são direcionadas a mim. Além disso, meu corpo não requer sono. Seria uma perda de tempo se eu não fizesse nada. Isso também era mentira. Ou melhor, era verdade que ele ficaria ocioso se não fizesse nada. Porém, ele poderia gastar esse tempo em coisas como ler, tomar banho, praticar suas habilidades de atuação e simular combates. Mesmo assim, ele ainda tinha que fazer isso à mão, pois Ains estava colocando suas próprias sugestões entre as outras. Ele tinha que fazer isso, pois se fizesse essas sugestões diretamente, seus subordinados fariam de tudo para fazê-las acontecer, mesmo que fossem impraticáveis. Isso poderia levar a consequências trágicas. Portanto, ao submeter anonimamente suas sugestões, ele esperava que Albedo, como uma terceira parte imparcial, julgasse apenas os méritos. Além disso, ao não divulgar os nomes dos sugestores, as habilidades de Ains não seriam questionadas, o que era como matar dois coelhos com uma cajadada só. Ains começou a ler a sugestão em sua voz mais impostada. Vejamos. Acredito que precisamos de serviços de educação infantil que possam descobrir indivíduos com talentos e cultivá-los. Desta forma, poderemos ser capazes de fortalecer Nazarick. Mesmo que não funcione,
Ainda podemos usá-lo para desenvolver tecnologias para nós mesmos, que também podem ser usadas como uma fundação para fortalecer Nazarick ou algo assim. Ainz olhou para Albedo, que estava de pé e olhando para a frente. Os benefícios são claramente delineados e é uma excelente sugestão. Pode-se sentir a excelência do sugestor através dela. Pode ser bom divulgar isso como um modelo para os outros estudarem. Depois da rodada de elogios, Ainz retomou o seu habitual rosto severo, embora, é claro, seu rosto não se movesse, apenas por ouvir. Quem você acha que escreveu isso? Eu acredito que seja a Yuri Alpha. Foi uma resposta instantânea. Ainz sentia o mesmo também. Concordo. Deve ser a sugestão da Yuri. Então, Albedo, o que acha dessa sugestão? Uma grande tolice. Suínos devem viver como suínos e morrer depois de dar tudo o que têm para seus criadores. Não há necessidade de viverem de outra maneira. Como não há sentido em permitir que eles vivam de maneira diferente, não há sentido em permitir que eles escolham de forma diferente. Bem, isso foi uma maneira muito dura de olhar para eles, mas eu concordo, até certo ponto. É preciso educação básica para servir como uma engrenagem para girar nas rodas da sociedade. É assim que as pessoas devem viver, envelhecer e morrer. Permitir que a tecnologia se espalhe só ameaçaria nosso poder rum. Qual o problema, Ainz-sama? Eu me lembro de ter ouvido essas palavras antes. Alguém disse para outra pessoa, mas quem? Narberal e, Lupus Regina. Quando ela estava perguntando sobre as poções de cura. Eu acho que não há necessidade de contar já que você já sabe, Albedo. Oh, que gafe a minha, por favor, não dê atenção. Claro que não, acredito que preciso entender suas profundas percepções, Ainz-sama. Por favor, compartilhe-as comigo. É mesmo é. Bem, embora isso me envergonhe um pouco, eu não posso ser o único compartilhando meus pensamentos. Se ficar descontente com qualquer coisa que ouvir, por favor sinta-se à vontade para me corrigir. Não havia nada mais vergonhoso do que agir como um sabichão na frente de alguém que conhecia bem mais. Com a preocupação de ser tratado como um idiota, Ainz decidiu compartilhar seus pensamentos sobre o assunto. Conhecimento, educação e informação eram as armas básicas da humanidade, que também incluíam seres não humanos neste mundo. À medida que o conhecimento de uma nação aumentava, também aumentava seu poder, mas, por outro lado, o ressentimento por saber que não poderia ter tudo aumentaria. Assim, um governante tinha que considerar se devia ou não armar as massas com a arma chamada conhecimento, pois essa arma poderia algum dia ser apontada para o próprio governante. No jogo Yggdrasil, Ainz tinha aprendido a importância de possuir informações. Foi por isso que ele levou os 2 herboristas da família Bariari para o vilarejo Carne, onde ele podia ficar de olho neles e mandar fazer poções. Isso foi para que pudesse monopolizar os frutos de suas pesquisas e acumular qualquer conhecimento obtido. Do ponto de vista de Ainz, aqueles que eram governados deveriam agir, viver e morrer na ignorância. Contudo, ainda era necessário desenvolver novas tecnologias à medida que o poder de uma nação aumentava. No fim, a questão mora era para quem as lanças do conhecimento seriam apontadas. Em suma, devemos compartilhar nossas novas tecnologias apenas com aqueles que são absolutamente fiéis à grande tumba de Nazarick. Nós daremos ao pessoal comum uma tecnologia ultrapassada que não representa uma ameaça para nós. O fruto do conhecimento só tem valor quando nós o possuímos sozinho. Depois que ele chegou a essa parte, ele deu uma olhada em Albedo, para ter certeza de que ela não duvidava ou desconfiava dele. E isso é o que eu realmente desejo. Albedo, em contraste com o que acabei de dizer, acho que devemos aceitar essa sugestão. Os olhos de Albedo se arregalaram por um momento. Posso saber o que levou a essa conclusão. Sentimentalismo. Além disso, sinto que a Yuri tem razão. Entretanto, creio que há muitos deméritos para essa sugestão. Ou o senhor está dizendo que pretende fazer um teste? Talvez depois de fechar todos os vazamentos de informação e começar a educação por meio de lavagem cerebral, os méritos começarão a aparecer. Não faremos isso. Embora possa desviar um pouco da sugestão de Yuri, fundaremos o orfanato nesta cidade. Enquanto vivia aqui como Momon,
Ains ouvira falar dos orfanatos administrados pelos templos. Ele imediatamente teve a ideia de fundar um orfanato em nome de Ains ou algo. Enfim, devemos considerar a possibilidade da tecnologia de Nazarick vazar para o mundo exterior. Creio que não haverá problema se administrássemos o orfanato normal, e vamos limitar o conhecimento que ensinamos àqueles próximos a nós. Se encontrarmos pessoas com talentos, poderemos considerar o que fazer com elas. Entendo. Esse arranjo não deve causar nenhum problema. Também pretendo usar viúvas para a equipe do orfanato. As mulheres que perderam seus maridos na batalha onde o Senhor demonstrou uma fração de seu magnífico poder. Isso servirá como ajuda financeira para aquelas mulheres que estão lutando abaixo da linha da pobreza. E, de fato, tal ajuda apenas melhorará a opinião popular sobre o Senhor, como esperado de Ains-sama. Mas se só agirmos depois que Momon reportar a situação das viúvas, então apenas a reputação dele irá melhorar, e não a minha. Por isso devemos agir rapidamente, antes que alguém possa pedir ajuda a ele. Para conseguir isso, ordeno que a Pestonia e a Nigredo sejam libertadas do confinamento. Ains sentiu um leve brilho nos olhos de Albedo. Perdoe a minha franqueza, mas se o Senhor conceder anistia àquelas que foram julgadas culpadas por desobedecer ao seu comando, temo que isso possa atrapalhar a ordem e a lei em Nazarick. Mas estarem em confinamento não foi justamente para isso. Foi uma punição muito leve. Sua vontade é tudo para nós, Ains-sama. O crime de desobedecer ao seu comando é totalmente imperdoável. Seus servos alegam que elas devem ser aliviadas do peso de suas cabeças. Isso servirá como um aviso para os outros. Se fosse assim, Ains queria dizer que era algo muito mesquinho, mas todos eram motivados por sua reverência a Ains, um dos 41 seres supremos. Seria muito trágico negar essa lealdade. Ainda assim, foi por isso que ele teve que perdoar as duas. Suas personalidades foram criadas pelos antigos amigos de Ains. Assim, pode-se dizer que as ações de Pestonia e Nigredo foram equivalentes às de seus amigos. Ains tinha certeza que se desse uma ordem a Albedo, ela obedeceria sem questionar. No entanto, esse seria um último recurso a ser usado. Primeiro, ele teve que tentar persuadi-la com palavras. O fato é, permitir que essas ordens vazem para o mundo exterior seria problemático. Qualquer um seria capaz de ligar os pontos e rastrear o incidente na capital real de volta a Nazarick, isso sem sequer sair das sombras. Por isso até mesmo as crianças tiveram de ser eliminadas. Mas aquelas duas estavam apenas tentando defender os bebês que não tinham lembranças do incidente, pois assim não havia necessidade de eliminá-los. Pode-se dizer também que elas entenderam com precisão minhas intenções. Elas estavam simplesmente distorcendo os fatos em prol da conveniência. Agiram de forma imperdoável. Albedo. Ele entendia os sentimentos de Albedo por ser a supervisora guardiã. Por isso era preciso se esforçar o máximo que pôde para convencê-la. Ains sorriu, um sorriso amargo e perturbado. Claro, sua expressão não mudou. Ains-sama, me olhar desse jeito é muito injusto. Albedo murmurou, com bochechas rosadas. Ains acariciou o rosto, como se para verificar. Oh, é mesmo. Sim. Albedo suspirou impotente e abaixou a cabeça. Ela fez a quando exalou profundamente. Quando levantou a cabeça novamente, estava de volta ao normal. Compreendo. Nada é mais importante que seus desejos, Ains-sama. Eles são tudo para mim. Por favor, me conduza como achar melhor. Eu não quero que me obedeça por causa de seus sentimentos. Eu quero que me obedeça porque é a coisa sensata a fazer. Isso não será um problema. Posso afirmar que ninguém em Nazarick se oporá a libertar aquelas duas além do meu eu de antes. Assim espero. Coloquei as duas como encarregadas de administrar o orfanato. Sim, senhor. Vou transmitir suas instruções para elas. Conto com isso. Então a próxima sugestão. Ains murmurou para si mesmo. A sugestão seguinte foi uma que ele havia escrito. Bem, esta não é uma sugestão muito boa, e faz parte. Ains deu uma espiada na expressão de Albedo e continuou a falar. Façamos um uniforme para atividades atléticas, roupas de ginástica, para fortalecer a solidariedade em Nazarick.
O que acha? Assim que ele terminou de falar, Albedo franziu as sobrancelhas com raiva. Se houvesse um limite inferior para a definição da palavra inferior, essa ideia certamente conseguiria passar por ela. Quem fez uma sugestão tão pífia, afinal? Ainz fez um esforço imenso para reprimir seu impulso de dizer, me desculpe, e em seu lugar assumiu uma expressão preocupada. Bem, eu não tenho certeza. Já descartei a folha de papel original. Não posso sequer imaginar quanta paciência o senhor tem. Como alguém poderia desperdiçar seu precioso tempo com uma sugestão tão trivial? Ainz-sama. Vamos imediatamente iniciar uma investigação para erradicar esse ser e determinar a punição apropriada. Não precisa. Ouça, Albedo. Não faça isso em hipótese alguma. Embora estivesse desesperado, Ainz conseguiu estufar seu peito e dizer com lógica, eu disse a todos em Nazarick que, para incentivar que opinassem sem medo, todos estariam protegidos pela anonimidade. Se você os repreender, isso transformaria minhas palavras em mentiras. E também implica que tudo que disser no futuro também será uma mentira. Além disso, pessoas amedrontadas ficariam ainda mais acanhadas para dar opiniões, portanto, espero que, uma vez que saia desta sala, esqueça essa sugestão. Sim, como desejar. É exatamente como diz, Ainz-sama. Ótimo, ótimo. Assim é bem melhor. Ainz estava profundamente grato pelo fato de que seu corpo não podia suar. Se esse não fosse o caso, o assento provavelmente estaria encharcado agora. Entretanto, apesar da maravilhosa constituição de seu corpo e mente, a palavra inferior ficou presa no fundo do coração, deixando uma ferida que não se curaria por muito tempo. Ainz-sama, tenho uma proposta. No futuro, permita-me selecionar as sugestões. Dessa forma, o senhor não será incomodado por tais insensatas sugestões novamente. Não. Você já tem trabalho demais. E se selecionar todas, então o meu papel seria meramente assinar as suas escolhas. Nossas discussões aqui se tornariam sem sentido. Tem toda a razão, Ainz-sama. Devemos trabalhar juntos. As asas de Albedo tremeram e os Entiejassassins se agitaram mais uma vez. Isso mesmo. Já que entendeu, vamos passar para a próxima, Albedo. Pessoalmente, ele não achava que a sugestão fosse impraticável, mas o clima no ar não era aquele que lhe permitiria evocar isso e, ele não se sentia confiante o suficiente para mencionar outro tópico semelhante. Então a próxima. Assim que Ainz estava prestes a continuar lendo, um som de batida veio da porta. Ambos olharam para Fifth. Ela se curvou um pouco e depois foi ver quem eram os visitantes. Uma voz animada e pueril veio através da abertura na porta, junto com uma voz quase inaudível que não tinha qualquer confiança. Tenho quase certeza que é a primeira vez que os dois vieram aqui na hora. Aconteceu alguma coisa? Se for algo, acho que é bom que a Albedo esteja aqui também. Como Ainz já sabia quem eram os visitantes, ele poderia imediatamente ter permitido a entrada deles. Todavia, Fifth parecia muito feliz em desempenhar suas funções, e conceder-lhes permissão para entrar antes que ela pudesse anunciar seus nomes significaria ter que interrompê-la. Passar por cima do trabalho poderia fazê-la perder a motivação para trabalhar. Era importante que as pessoas no topo entendessem e levassem esses assuntos em consideração. Eu acho que o Jirkniv faz isso também. Afinal, ele deixa muitas coisas para suas empregadas. Pensou Ainz, enquanto comentava sobre o modelo de um rei que ele vinha estudando constantemente. Acho que algum dia eu vou ter uma conversa descontraída com ele sobre os fardos do governo. Ainz-sama, são Aura-sama e Mari-sama. Agora que completou sua função, Ainz indicou que os dois tinham permissão para entrar em seu escritório. A porta se abriu e um par de pequenos elfos negros entrou. Seus sorrisos radiantes não pareciam indicar que algo problemático havia acontecido, e Ainz ficou aliviado. Bom dia. Ainz-sama. Bom dia, Ainz-sama. Bom dia. Vocês parecem muito animados hoje. Os dois cumprimentaram Albedo também. Aura deu a volta na mesa e se posicionou ao lado de Ainz. Uma vez que ela estava muito perto dele, ela estendeu as duas mãos, fazendo 2 sinais V de vitória. Ela não disse nada ao frustrado Ainz,
apenas levantou as mãos e fez os sinais. Seus olhos brilhantes, tão cheios de antecipação, ficaram fixos nele, e então ela começou a pular de pé para pé. Depois de perceber o que ela queria, Ainz puxou a cadeira para trás, agarrou Aura sob as axilas e a levantou. Oh, o que está fazendo, Ainz-sama? Ainz não deu atenção ao grito estrangulado de surpresa de Albedo. Em vez disso, ele virou a Aura 180 graus, de costas para ele, e então a sentou em sua coxa direita. Ao contrário de uma coxa normal, os ossos eram duros, então Ainz teve que colocá-la paralela a ela, permitindo que as nádegas macias de Aura a protegesse do incômodo. Hehehe. Foi uma risada um tanto acanhada, mas completamente encantadora de Aura, e Ainz retribuiu com um sorriso. Então, ele se virou e acenou para Mari de aparência inquieta. Ele pegou o Mari quando ele se aproximou e colocou-o em seu fêmur esquerdo. Ai Ainz-sama, e quanto a mim? Enquanto Ainz se perguntava se deveria conseguir algum tipo de almofada, foi a vez de Albedo falar nervosamente. No entanto, era muito embaraçoso deixar uma mulher adulta sentar em sua coxa, fêmur. Não, isso, eu não posso. Mas, os dois. Albedo, são apenas crianças. Você é uma adulta, esqueceu. Por um momento, ele pensou ter visto algo por trás de Albedo, um flash de luz que foi a manifestação física da patada que acabara de sofrer. Embora se sentisse um pouco triste por ela, o constrangimento seria ainda pior. Além do mais, se ele realmente continuasse com isso, poderia ser enquadrado como assédio sexual. Então, querem contar alguma coisa? A fortaleza na grande floresta de Tobi, a falsa Nazarick, ou talvez um depósito de recursos, havia sido completada. A próxima tarefa de Aura era esconder a fortaleza e fortalecer suas defesas. O plano original era fugir para lá se os inimigos aparecessem e esconder a versão verdadeira de Nazarick, mas agora, até mesmo Jirkniv conhecia a localização da grande tumba de Nazarick. Sendo assim, serviria como um bunker e um depósito de recursos. Mari, por outro lado, foi encarregado de cavar uma catacumba nos arredores de Errantel. Não havia planos para utilizar essa instalação imediatamente. Foi simplesmente porque ele tinha a mão de obra disponível, mas nenhum lugar para usá-la. O uso de humanos para tal trabalho incorreria em custos trabalhistas, mas os golems e os undeads não tinham esse problema. Além disso, eles poderiam usar a magia de Mari para produzir pedras simples. A propósito, entre os outros guardiões, Chautier foi designada para os deveres de teletransporte relacionados com magias como Gate e também a segurança de Nazarick. Coqueutus estava no comando da aldeia Lizardman e seu lago nas proximidades. Demiurge, por outro lado, estava em uma missão no Reino Sacro. Em outras palavras, todos os guardiões em Errantel estavam agora nesta sala. Como as tarefas já haviam sido atribuídas, o que os dois estavam fazendo aqui? Aura alegremente respondeu à pergunta de Ainz. A gente veio aqui para te ver, Ainz-sama. Suas palavras inocentes trouxeram um sorriso radiante para o rosto de Ainz. Entendo. Também estou muito feliz por ver vocês. Ainz fez um afago na cabeça de Aura. Por sua vez, Aura pareceu achar muito confortável e se esfregou na mão de Ainz. Era como brincar com um cachorrinho fofo. Então, Ainz-sama, o que o senhor está fazendo? Espero que não tenhamos causado problemas. Certamente não. Como poderiam causar algum problema para mim? Ainz gentilmente respondeu Mari. Ainz então se virou para Albedo. Perdoe-me, Albedo. Eu me distraí quando estávamos prestes a começar um novo tópico. Sim, sinto mesmo quando encontro você. Sim, disse Albedo, seu rosto ficou vermelho como uma maçã. Ela fez beicinho e tentou parecer séria. Ainz-sama. O que é? Ainz pensou enquanto seus olhos se arregalaram. Buá. Ainz se perguntou se ele havia ouvido algo errado. Ela disse o quê? Como se quisesse informar a Ainz que sua audição estava bem, Albedo disse buá. Novamente, com uma voz terrivelmente tímida. Minha nossa, ela está agindo como um bebê. Não? O mais assustador seria se ela tentasse agir como qualquer outra coisa. O que deu nela? Será que é trabalho demais?
Isso pode ter algo a ver com Anigredo e liberá-la do confinamento. Confusão oprimia a Ins apesar de seu corpo um dia. Ao mesmo tempo, Mari começou a se mexer desconfortavelmente em seu assento improvisado. Isso, por mim tudo bem. Então, eu deveria deixar a Albedo-sama. Essas palavras foram como uma revelação para ele. Eu acabei de dizer que eles podem por serem crianças. Você é adulta e deveria ser capaz de entender isso. O que te deu na cabeça para fingir ser criança, hein? Porque um bebê. E além disso, deixar você sentar na minha coxa também é. Se não bastasse suas proporções avantajadas, ela se atreveu a fazer algo super embaraçoso como um apelo final. Não posso simplesmente ignorar isso, tanto como um superior quanto como um homem. De certo modo, a Albedo é uma criança, não como a Aura e Mari, mas ainda assim uma criança. Eu devo ser justo com ela. Perdoe-me, Mari. Disse a Ins. Tendo resolvido a si mesmo, deixou Mari sair de sua perna e chamou Albedo. Senta aqui, Albedo. Sim, senhor. A prévia timidez de Albedo desapareceu como névoa no sol da manhã, substituída por um olhar de antecipação que um filhote de cachorro poderia ter antes de dar um passeio. Em um instante, Albedo se moveu para o lado de Ains. Albedo também fez os sinais em V. Foi um tanto difícil para Ains fazer enquanto estava sentado, mas mesmo assim ele colocou as mãos sob as axilas e a levantou. Desculpe por isso. Você se importaria de se sentar como ela? Claro. Agora mesmo. Albedo ocupou a posição de Mari na coxa esquerda de Ains e se mexeu de maneira sensual. A primeira coisa que Ains sentiu foi sua maciez. Ao contrário das crianças, era a maciez de um corpo adulto. Então, o calor fluiu para ele, o que o deu um pouco de comichão. Nossa, como ela é macia! Ela poderia ser uma guerreira de nível 100, mas ele não tinha ideia de onde seus músculos tinham ido. Alguém poderia dizer isso de uma maneira menos educada e se perguntar se ela era um molusco? Cufufufu. Ele ouviu a risada silenciosa de Albedo. Uma fragrância flutuou dos longos cabelos de Albedo. Isso fez cócegas no olfato de Ains. Neste momento, algo surgiu dentro do cérebro inexistente de Ains. Esse perfume é familiar. Onde eu cheirei isso antes? Roupas da Albedo? Não, o perfume dela. Ains tinha certeza de que ele havia se deparado com o cheiro que Albedo estava emitindo em algum momento do passado. No entanto, ele não tinha ideia de onde o sentira e não conseguia se lembrar dos detalhes. Albedo. Você está usando algum tipo de perfume? Sim, eu uso perfume. Isso desagrada o senhor? Não, claro que não, a fragrância é boa. Albedo virou apressadamente o rosto para Ains. Seus olhos esbugalhados assustaram-no um pouco. Jura, Ains-sama? Se o senhor quiser, que tal me cheirar? Por uma hora, mesmo um dia inteiro não teria problemas. Não, além disso, uma hora seria até de. Ainda assim, não importa o que ele dissesse, era um fato que ele estava um tanto interessado. Além disso, se ele a cheirasse, poderia recordar mais detalhes sobre esse cheiro. Bem, posso cheirar só um pouco. Ains cuidadosamente aproximou seu crânio de Albedo e inalou sua fragrância. Já que ele estava mais perto dela do que antes, ele podia sentir aquele cheiro agradável mais claramente. Como pensava, era familiar, mas ele ainda não conseguia localizar onde o havia encontrado antes. Enquanto Ains azucrinava sua mente para resolver o mistério, uma voz fria chegou aos seus ouvidos. Ains-sama. Embora ele não tivesse ideia de quem era por um momento, aquela voz claramente pertencia a Aura. Ains nervosamente se virou para encará-la, e viu que Aura estava fazendo beicinho com as bochechas infladas. Isso parece meio pervertido. Desculpe. Ela tem razão. Ains se amaldiçoou por fazer algo assim na frente das crianças. Isso teria um efeito negativo em sua educação sexual. Fora por isso que ela se dirigira a ele no mesmo tom que sua velha amiga fazia quando estava com raiva de seu irmão mais novo. Então Albedo, Aura. Por favor, levante-se. Albedo, vamos continuar discutindo aquele assunto. Contudo, não houve movimento. Ambas permaneceram imóveis. Elas estavam esperando para ver quem sairia primeiro. Haja paciência.
Ains pegou Aura e a colocou no chão ao lado dele. Uma risada calma de cufufufo veio do lado de Albedo. Aura foi quem se sentou primeiro. Albedo, é melhor você se levantar também. Mas, Aura está sentada há 3 minutos e 41 segundos. Eu só estou sentada há 57 segundos. Embora possa parecer insensato, acredito que deveria poder sentar-me por mais 3 minutos. Mas Albedo, você está aqui há muito mais tempo que eu. Não era evitável, pois foram assuntos relacionados ao trabalho. Ah, trabalho, né? Só por isso. Eu vim até aqui só para ver o Ains-sama e nada mais. Albedo roçou as nádegas na coxa de Ains, ajustando sua posição para encarar Aura nos olhos. Ains pensou, até posso adivinhar o porquê Albedo queira se sentar na minha coxa, mas por que a Aura quer fazer isso? Não é como se ela me amasse como a Albedo. Ele não conseguia lembrar o que tinha feito que levaria a Aura a ter tais sentimentos. O sentimento chamado amor deveria ser um mistério para a Aura. E então, Ains finalmente encontrou a resposta. Ah, tá. Então ela está sendo possessiva. Além disso, ela pode desejar o amor paterno. Aura e Mari foram concebidos como crianças, e eles ainda estavam em uma idade que seriam mimados por seus pais. Talvez estivessem inconscientemente olhando Ains para preencher essa lacuna em seus corações. Se houvesse um país de elfos negros, ele considerara a possibilidade de enviá-los para fazer amigos. Entretanto, Suzuki Satoru jamais recebeu o amor de seu pai, então ele sentia que era um pouco tarde demais para isso. Eu me pergunto se há livros para a educação sexual infantil na biblioteca. Quando tudo não passava de dados, isso não era problema. Mas como acabou de concluir, notou que ainda havia algumas coisas faltando para o crescimento mental saudável de Aura e Mari. Como eu pensei, eles realmente precisam fazer amigos elfos negros. Preciso providenciar isso cedo ou tarde. Isso me lembrou das Aura. Há algo que gostaria de perguntar. O que aconteceu com as 3 elfas que deixei com você e o Mari? Tá falando daquelas elfas que puseram os pés em Nazarick, mas que foram perdoadas por sua misericórdia. Ains-sama. Ains assentiu. Na ocasião da invasão planejada dos trabalhadores, Ains entregou as escravas elfas para Aura e Mari. Normalmente, qualquer um que entrasse em Nazarick sem convite não teria permissão para sair com suas vidas. Mas elas não foram lá por vontade própria, e não tinham intenção de pegar os tesouros de Nazarick por conta própria. Sendo esse o caso, era razoável mostrar-lhes alguma medida de bondade. Além disso, se fossem elfas da floresta, provavelmente teriam um efeito benéfico no desenvolvimento de Aura e Mari. Sim. Estão lá no nosso andar. Em qual parte? Ah, tipo, elas não têm nada para fazer, mas ficam o tempo todo querendo cuidar da gente. Às vezes chega até a ser chato, sabe? Isso mesmo. Até com as roupas. Eu posso me vestir, mas elas continuam vindo para me ajudar. Precisa botar um ponto final, Mari. Elas ficam tentando te vestir porque você age desse jeito. Olhe só pra mim, acha que elas tentam fazer isso comigo? Entendo, estão tentando cuidar deles. Assim como as empregadas fazem comigo. Eu sinto sua dor, Mari. Pelo menos quer dizer que as 3 não são completamente inúteis. Será que seria errado fazer com que as escravas ensinem educação sexual? Bem, nós salvamos suas vidas. Não as mate por impulso, mesmo que seja enervante. Mas se realmente achar que forem problemáticas, diga-me e vou enviá-las para outro lugar. Pode deixar. Qualquer coisa eu aviso. Depois que Mari assentiu de cabeça baixa, Ains murmurou vejamos para si mesmo. Então, ele olhou de forma um pouco fria para Albedo. Albedo, está na hora de sair. Já foram mais de 3 minutos. Albedo pareceu desapontada por um momento, mas ela ainda obedientemente saiu da coxa de Ains sem dizer nada. Mas e aí, o que vocês dois estavam fazendo, Ains-sama? Eu reuni sugestões de muitos em Nazarick sobre como melhorar este país. Ah, claro! Vocês dois também. Se tiverem boas ideias, o que acham de dizer? Eu vou ouvir qualquer coisa, sabia? O rosto de Aura se iluminou. Se é assim, Ains-sama.
Então eu tenho uma das boas. Ou e o que seria, Aura? Vamos, me diga. Tá. Eu acho que os garotos devem se vestir como garotas e vice-versa. Bukubuku Shagama. Ainz gritou o nome de sua antiga camarada de guilda internamente. Por um momento, Ainz chegou a ver a imagem fantasma de um slime roçado dizendo foi mal aí em uma voz adorável que estava completamente em desacordo com sua aparência. Entendo. Então essa foi a ideia da Bukubuku Shagama-sama. É certamente uma excelente proposta. Além disso, neste país, qualquer decisão dos seres supremos certamente será a correta. Correta? Ainz queria questionar Albedo, mas ele não pôde fazê-lo. De todo modo, era preciso vetar essa ideia. Mas havia um problema. Os dois apenas se vestiram assim porque Bukubuku Shagama os projetou dessa maneira. Se Ainz negasse a ideia de Aura, ele teria que explicar o motivo exato para os outros. Ainz não conseguia pensar imediatamente em tal explicação. Ainz-sama. Devemos implementar a sugestão da Aura imediatamente. Por que está aceitando isso tão rápido? Ele estava sem tempo. Se concordasse com essa sugestão, estaria declarando a todas as partes dentro e fora do país que o reino feiticeiro de Nazarick era uma nação que valorizava o crossdressing. Isso seria incrivelmente ruim. Talvez apenas Bukubuku Shagamo estivesse interessada nisso. Não, se Bukubuku Shagamo estivesse neste mundo, Ainz sentia que ela definitivamente não iria querer fazer um país assim. Se soubessem que os NPCs desenvolveram seus próprios egos, algumas pessoas ficariam intrigadas e desejariam conhecê-los, enquanto outros gostariam de evitá-los. Bukubuku Shagama provavelmente cairia no último grupo. Yamaiko e Ankoro Moshimoshi provavelmente gostariam de conhecê-los. Enfim, elas são bem diferentes, apesar de todas serem mulheres. Enquanto relembrava suas velhas amigas, Ainz levantou-se lentamente e olhou pela janela. Claro, essa ação não tinha significado especial. Ele estava simplesmente tentando ganhar tempo. Uma vez que teve uma ideia aproximada do que pronunciaria, Ainz se virou encarando os três. Isso eu não posso permitir. Mas por quê? Claro que perguntaria o porquê. Qual é? Dar máscaras para solteiros no Natal seria uma lei melhor do que essa. Ainz suspirou. Claro, essa ação não tinha significado especial. Ele estava simplesmente tentando ganhar mais tempo. É algo deveras complexo, Albedo. Preciso mesmo explicar todas e cada uma delas. Se sim. Por favor, se o senhor não se importar. Ainz estava planejando dizer isso para Albedo, mas foi Mari quem pediu. Ele é sempre tão dócil, por que está sendo tão perverso agora? Ainz pensou com tristeza. Se fosse Albedo, ela teria definitivamente dito, não há necessidade disso. Permita-me explicar a vocês dois em nome de Ainz-sama. Mas sob essas circunstâncias, Ainz tinha que fazer por conta própria. Tudo bem. Eu explico. Mas de onde devo começar para facilitar a compreensão? Ainz disse e apoiou o queixo com a mão. Escusado dizer que também foi para comprar tempo. Ainz se forçou desesperadamente a pensar, com tanto entusiasmo que achou que seu cérebro começaria a soar. E então uma ideia lhe ocorreu. Primeiramente, sim, isso é um crucial. Vocês dois devem sentir que por estarem vestidos dessa maneira, todo o país deve se vestir assim, estou certo. Afinal, vocês devem sentir que essa foi a vontade da Bukubuku Shagama-san. Porém, isso seria incorreto. Pois. Sim, vocês dois são especiais. Somos especiais. Exatamente. Vocês dois são especiais para a Bukubuku Shagama-san. É por isso que têm permissão para se vestirem dessa maneira, então pretendem conceder essa honra para pessoas que sequer a conhecem. Como poderíamos? A pessoa que retorquiu tão alto foi, surpreendentemente, Mari. Nunca. Eu nunca deixarei ninguém além da Neshan ter essa honra que a Bukubuku Shagama-sama nos deu. Isso mesmo. É assim que é? Entende agora, Aura? Sim. Eu fui tão estúpida que nem pensei em como a Bukubuku Shagama-sama se sentia. Além disso, Aura e Mari já haviam aceitado esse raciocínio. Seria bom sair cuidadosamente do assunto. Mas ainda havia mais uma coisa que preocupava a Ainz. Albedo murmurou alguma coisa sobre rejeitamos alguns, e ele a espiou enquanto murmurava.
Alguém tão extraordinária quanto ela provavelmente teria pensado mais à frente do que Ains. Ela vai achar estranho se o assunto morrer agora? Isso foi o que fez Ains desconfortável. Quando seus olhos se encontraram, Albedo sorriu e depois inclinou o pescoço. Não sabendo o significado disso, Ains desviou os olhos. E então, se deparou com o Elderlich na frente dele. Ains olhou distraidamente os documentos que o mesmo estava segurando. Ah! Então o senhor estava pensando sobre isso também, Ains-sama. Afinal, esse foi o que o senhor mais olhou. Não deve haver problema em discutir isso com eles, não. Ains se voltou para Albedo mais uma vez quando ela falou de repente. Então também pensou nisso, Albedo. Sim. Estava em dúvida se o senhor a mencionaria, Ains-sama. E creio que está pensando se deve ou não explicar para os gêmeos, estou certa? Como esperado de você, Albedo. Conhece meus pensamentos sem a necessidade de explicação. O senhor é muito gentil. Albedo sorriu e abaixou a cabeça. Por outro lado, Aura inchou as bochechas em irritação. Ainda assim, fiquei em choque por não pensar nos desejos da Bukubuku Shagama, mesmo sendo algo essencial a se considerar. Como esperado do nosso Criador, nosso soberano. Eu nunca serei capaz de me igualar às suas sábias decisões, feitas considerando inúmeros pontos de vista. Não, não é para tanto, Albedo. Tenho certeza de que você mostrará os talentos que excederão o meu algum dia. Ela já me superou faz tempo. Ains sentiu vergonha de si mesmo ao pensar nisso, mas Albedo simplesmente assentia com a cabeça cheia de convicção. Sim. Algum dia. Mas e as outras razões? Não entendeu, Aura. Albedo, explique para os dois. Torne mais fácil entender, assim uma criança entenderá. Faça de forma didática. Depois que disse isso, Ains ficou em silêncio e então olhou pela janela mais uma vez. Contudo, todos os esforços de seu corpo estavam concentrados em ouvir, pois não queria perder uma única palavra que Albedo dissesse. Certamente. Acontece que eu já queria tratar isso com o Ains-sama quanto antes. O fato é que um pequeno problema surgiu. E alguém te causou problemas. Quer que a gente vá lá e acabe com ele. Não, não é bem assim. Na verdade, descobrimos que nossos estoques podem não ser suficientes para o futuro. Ou seja, se ordenássemos que todos trocassem de roupa agora, seria algo bem problemático, pois só poderiam trocar roupas usadas. É sério isso. Claro, Ains não podia dizer. Tudo que ele podia fazer era desesperadamente tentar lembrar o conteúdo dos documentos que acabara de ver. Sim, continha algo sobre recursos, mas a quantidade parecia bastante adequada. Mas já que Albedo disse, então deve ser verdade. Isso é tão ruim assim? Bem, se esse é o caso, não é só simplesmente comprar mais do reino ou do império. Uma cidade como esta deve ter capital suficiente para isso, não? Albedo respondeu diante das dúvidas imaginadas por Ains. Esta cidade era um excelente depósito de recursos e funcionava como uma cidade comercial. Mas desde que o Ains-sama assumiu o controle, os comerciantes dos outros 3 países raramente nos visitam. O que levou a uma diminuição constante dos recursos, e com poucos meios de reabastecê-los. Se a gente não tem, então é só pegar de outro lugar. Que tal do Império ou do Reino? Oneisha, nós não podemos fazer isso. A Ains-sama disse que éramos proibidos de usar a força nesses 3 países? Não. Ele tinha razão. Embora não soubesse sobre o futuro, Ains havia colocado uma proibição geral do uso da força militar até que assumisse totalmente o controle da cidade. Claro, se o outro lado atacasse primeiro, isso era um assunto completamente diferente. Ué, e a gente faz o que agora? Não precisamos nos preocupar. Afinal, a Ains-sama vai resolver isso. Vai despejar tudo em cima de mim agora? Ains queria refutar Mari com isso, mas se forçou a não o fazer. Depois que Aura respondeu Mari com isso aí, ele não conseguiu trair a confiança que aquelas 2 crianças depositaram nele. Mas um mero funcionário como Ains não poderia pensar em uma política financeira adequada. Por causa disso, Ains decidiu jogar um de seus 2 trunfos. Ains se virou lentamente e disse com confiança, Albedo. Você está cuidando disso, não é?
Em outras palavras, ele iria despejar tudo em outra pessoa talentosa, Albedo, e acabar com isso. Sim. Logo mais as sementes que o Demiurge plantou devem estar prontas para serem colhidas. Viu só? Vocês dois não têm com o que se preocuparem. Seus olhares brilhantes de respeito e adoração fizeram Ain sentir uma pontada de culpa. Ao mesmo tempo, o medo de ver os olhares de decepção em seus olhos quando descobrissem que tudo isso era falso criou raízes em seu coração. Ainda assim, típico do Demiurge. Eu não sei quais sementes ele plantou, mas ele é realmente incrível. Ain queria perguntar sobre o plantio, mas não podia. Isso porque Ain Zogun deveria se comportar como a luz da sabedoria. Eu sei que deveria ter estudado economia, mas só consegui folhear aqueles livros complicados. Eles deveriam ter feito aqueles sobre economia keynesiana e assim por diante, são mais fáceis de entender. Ou será que eu não consegui por conta da minha idade? Ain era completamente versado na mecânica de Yggdrasil. Este não era um orgulho ocioso, ele aprendeu mais de 700 magias e memorizou os detalhes de cada uma delas, uma façanha que chocou seus amigos. Mesmo as magias que ele não aprendeu, ainda assim se tornaram armas para ele ao ler os pontos fortes de seus oponentes, uma vez que soubesse quais. Foi por isso que Ain fez o seu melhor para memorizar todas as magias. Ele estava facilmente entre os 5 primeiros entre seus companheiros de guilda quando se tratava de conhecimento mágico. Ainda assim, mesmo ele podendo ter feito isso, ele era completamente ignorante sobre os acadêmicos. Será que não consigo me lembrar de mais coisas porque não tenho cérebro? Ain sabia que tinha aprendido muitas coisas desde que veio a este mundo, então sabia que isso era impossível. Ainda assim, ele tremeu um pouco com essa teoria assustadora. Sim, eu tenho uma questão que requer sua aprovação, Ain-sama. Ok. Aprovação. Ain sentia que as sugestões que Albedo fizesse não requereriam sua aprovação. Afinal, ela era uma mulher inteligente e certamente faria escolhas melhores que as dele. No entanto, se esse fosse o caso, uma organização não seria capaz de funcionar corretamente. Afinal, as pessoas no topo tinham que assumir responsabilidade pelas ações de seus subordinados. Por causa disso, parece que os superiores tinham que conceder selos de aprovação dessa maneira. Alguém deve visitar a capital real para incitar esses humanos. O Senhor permitiria que eu, como sua serva, fosse. Ain foi pego completamente de surpresa, e exclamou mais alto que o normal. Mandar Albedo sair enquanto Demiurge não estava por perto fez Ain se sentir muito desconfortável. Além disso, seu controle sobre essa cidade não era perfeito. Mais do que qualquer outra coisa, a razão pela qual isso foi tão chocante foi porque essa foi a primeira vez que Albedo falou algo assim. Seria bem inconveniente ter você longe daqui. Albedo sorriu de prazer antes de continuar. Vai ficar tudo bem, Ain-sama. Resolverei quanto antes as questões e voltarei para o seu lado. Tem certeza? Bem, se for algo rápido, tudo bem. Quem receberá o controle de Nazarick e da cidade? Aura e Mari pareciam bastante surpresos, então obviamente não eram eles. Espero que não seja El. Ain pensou esperançoso. Eu pretendo confiá-los ao Pandora's Actor. Aura e Mari disseram algo do tipo, tudo bem se for ele. Por ter sido criado pelo Senhor, afirmo que ele possui excelência, Ain-sama. Como dizem, tal pai, tal filho, me perdoe. E pensar que nós, que fomos meramente criados, ousaríamos dizer ser os filhos dos seres supremos. Eu rezo para que perdoe minha grosseria. O repentino pedido de desculpas de Albedo surpreendeu Ain, até os pontos vermelhos de luz em seus olhos se desvaneceram. Não precisa se desculpar. Bem, ele é meu filho. Desculpe. Eu não desgosto dele, mas ele é uma criança tola, não, isso não é culpa dele. Bem, como devo dizer? Ele é como uma criança. Antes que percebesse, todos ficaram quietos. Ain sabia que a conversa iria acabar se isso acontecesse, então ele se fortaleceu e perguntou, se deixarmos o Pandora's Actor gerenciar isso, o que acontecerá com Momon? Quem irá interpretá-lo? Eu deveria fazer isso. Não? Como poderíamos deixar o senhor fazer esse tipo de coisa, Ain-sama?
Eu estava planejando que o Momon aceitasse um pedido e fosse mandado para fora em alguma missão de reconhecimento. Ainz assentiu. Embora ele pensasse em relaxar assumindo o disfarce de Momon, as coisas agora eram muito diferentes de quando ele estava fazendo o papel de um aventureiro. Haveria muitas coisas problemáticas, ou coisas que tinham que ser cuidadosamente tratadas. Sendo esse o caso, enviar Momon em uma missão de reconhecimento pode ser a melhor escolha. Sobre isso, se enviar Momon-sama para fora, como as pessoas na cidade vão se comportar? Vai tudo ficar bem. Aquele único movimento do Ainz-sama teve um grande impacto aqui. Pois não banalizamos os seres humanos. Embora quase não houvesse qualquer intenção de fazê-lo, Momon se tornou profundamente confiável. Assim, tudo o que precisamos fazer é mandar o Momon dizer aos líderes locais para nos obedecer antes que ele saia e não haverá problemas. E por falar nisso, eles não têm ideia de que são marionetes sendo manipuladas por nossos cordéis, regidos pelo Ainz-sama. Como eu pensava, só ele poderia ter antecipado essa virada de eventos logo depois de ter sido transportado para cá e feito os preparativos apropriados. É tão esquisito, né? Como eles confiam no Momon-sama, mas não no Ainz-sama. Realmente. Mas esta é uma parte importante para controlar completamente esta cidade por meios pacíficos. Tudo o que precisamos fazer é remover gradualmente o Momon e instilar lealdade ao Ainz-sama. Isso pode levar vários anos, mas não podemos evitar. Ótimo. Então, Albedo, deixe isso para o Pandora's Actor. Depois de se preparar e entregar suas tarefas, vai e colha a colheita. Há algo mais que precise. Entendido. Planejo conduzir algumas negociações quando for visitar o Rei dos Humanos. O senhor poderia guardar um pouco do seu precioso tempo para revisar um rascunho comigo? Claro. Traga-os para mim mais tarde. Bem, tudo o que ele iria fazer poderia ser resumido em algo simples como colocar seu selo no rascunho de Albedo. Bem, embora me envergonhe em perguntar, ficaria encantada se o senhor pudesse me dar algumas roupas. Eu estava simplesmente pensando que seria necessário trocar de roupa lá. Sendo assim, então eu lhe darei vários conjuntos de roupas da minha coleção. Venha me procurar mais tarde. Falando nisso, o Demiurge não é nada. Depois resolvo isso. Vamos prosseguir. Já que vieram até aqui, eu gostaria de ouvir vocês dois também.